Com certeza você já viu uma situação como essa e se você anda de moto ficou morrendo de medo disso acontecer com você. Afinal, essa ação chamada de Shimada pode acontecer com qualquer motociclista. Só que para evitar isso, tem um item que garante muito a segurança, o amortecedor de direção. Bom, o amortecedor de direção é basicamente um item que é colocado ali no guidão, na mesa, fixado para segurar os impactos de movimento do guidão, para evitar que essa Shimada, esse movimento para lá e para cá, aconteça e assim derrube o motociclista. Ele pode ser utilizado em vários tipos de motocicletas, em vários tipos de condução, para evitar esse acidente. E para falar um pouquinho mais sobre esse item, nós trouxemos aqui o especialista, instrutor de pilotagem, piloto de supermoto, superbike, campeão brasileiro, Mauriti Júnior. Ele vai falar tudo que você precisa saber sobre esse item que garante a sua segurança em cima da moto. Qual que é a função deste equipamento? Qual a função do amortecedor de guidão? Vamos lá. Principalmente motos, né, que têm mais potência, que alcançam velocidades maiores, porque as chances de uma Shimada acontecer são em velocidades maiores, nós temos uma probabilidade de perder a estabilidade da frente da moto, tá? Então, quando a gente pega imperfeições de asfalto, quando a gente pega um buraco, uma cabeça de ponte, pode acontecer da frente acabar perdendo o seu equilíbrio, a instabilidade, e isso gerando um shimmy, né? Que nada mais é do que um movimento completamente descontrolado do guidão de um lado para o outro, que na grande maioria das vezes derruba o piloto. Em poucas situações acaba sendo somente um susto, porque o guidão neutraliza de novo, mas a grande maioria das vezes isso causa um acidente e é bem perigoso. Então, o amortecedor de direção é uma peça, é um equipamento, um acessório, né? Em algumas motos já vem original, em outras motos não vem com esse acessório e é muito importante de colocar, que faz a função de estabilizar. Grosseiramente, para todo mundo entender, o amortecedor de direção nada mais é do que uma peça que cria uma resistência, deixando o guidão mais duro para virar de um lado para o outro. E aí, consequentemente, quando você pega um tipo de imperfeição, a suspensão da moto absorve de uma forma muito mais eficiente essa instabilidade, não deixando o guidão perder a estabilidade e o equilíbrio dele, porque ele está mais duro, tá? Basicamente, ele está mais resistente. E enquanto a gente pilota, a gente nunca sabe exatamente o quando isso vai acontecer, porque isso pode vir de uma pedra que pegou de forma diagonal no pneu, isso pode vir de um buraco, isso pode vir de um remendo que você pegou de forma diagonal e a instabilidade aconteceu. Então, a grande maioria das vezes que a situação acontece, a gente está relaxado em cima da moto. A gente não está preparado, a gente não está esperando. Literalmente uma situação que pega de surpresa. E por isso, na grande maioria das vezes, a gente não está segurando firme o guidão, tá? Se a gente tivesse segurando firme o guidão, a gente não teria a mesma eficiência do equipamento, do acessório, mas a gente sim poderia poupar bastante a probabilidade disso acontecer. Mas a gente não anda o tempo todo duro, tenso, segurando o guidão com força, a gente anda relaxado. Então o amortecedor de direção ele vem para poder fazer esse papel, estabilizar a frente da moto, deixando o guidão um pouco mais resistente, um pouco mais duro de virar de um lado para o outro, justamente com o objetivo de sustentar, né, ter uma resistência que impeça que essa instabilidade entre e suba para o guidão da moto, fazendo a roda dianteira se perder da roda traseira. E quando você fala dessa instabilidade aí, a gente percebe, a gente vê muito que as Shimadas acontecem em alta velocidade. Tô numa pista, tô a 100, 200 por hora e por algum motivo a Shimada ocorre. Mas também é possível que essa perda de estabilidade da dianteira da moto ela aconteça em velocidades mais baixas ou também em outros tipos de terreno, no off-road, etc. Também dá para usar o amortecedor de guidão nessas situações? Não se faz tão necessário na terra, tá? Para um uso off-road, porque quando a gente fala sobre pilotagem na terra, a gente fala sobre um terreno instável. E para que você consiga ter equilíbrio em cima da moto, você não pode ter o guidão duro e travado, porque você está o tempo todo buscando equilíbrio e adaptação para o tipo do terreno. Então, se você coloca um amortecedor de direção para deixar mais duro e mais resistente, você vai ter muito mais dificuldade para pilotar. Diferente de quem pilota no asfalto, na versão on-road.
quando a gente está pilotando no asfalto, você não fica o tempo todo jogando a moto de um lado para o outro, você anda na maioria das vezes em linha reta, faz curvas lineares e assim por diante, né? Então o controle do movimento do guidão é mínimo, tá? Então o amortecedor de direção ele é importante para uso no asfalto. Para uso na terra, ele não se faz tão necessário, tá? Aí, respondendo a sua pergunta, pode acontecer uma chamada em velocidade menor? Com toda certeza. Pode acontecer uma chamada a 40, 50, 60 km por hora. Por quê? Porque quando você tem uma moto de potência mais alta, no momento que você acelera, grande parte do peso vem para a roda traseira. Assim como num carro que tem uma potência. Quando você acelera, ele te empurra e te cola no banco para trás, certo? A partir do momento que você acelera uma moto de alta cilindrada, que ela traz a grande maioria da carga para a roda traseira, a roda da frente fica muito leve e, dependendo da cilindrada da moto, ela pode até mesmo empinar um pouco, tá? E quando a roda dianteira está leve, ela não tem estabilidade, o que aumenta e muito as chances de uma chimada acontecer. Por quê? Porque a partir do momento que você está acelerando, toda a tração e peso está na roda traseira, a roda dianteira está tocando ao asfalto sem carga, sem peso, e qualquer tipo de diferença e imperfeição no asfalto que ela possa tocar, pode entrar uma chimada muito mais fácil. Tanto é que, se você observar os vídeos onde acontecem acidentes com chimada, sustos com chimada, a grande maioria das vezes, em 95% dos casos, a pessoa está acelerando. Ela não está com o freio motor acionado, perdendo velocidade. A maioria das vezes ela está acelerando, mantendo a velocidade ou crescendo velocidade, trazendo peso para a roda traseira. É onde a frente está um pouquinho mais leve e aumenta as chances de entrar uma chimada, tá? E tudo, claro, vai depender do tipo de situação, do tipo de imperfeição do asfalto que ela pegou. Algumas que são, por exemplo, a gente chama de cabeça de ponte, né? A emenda de ponte, que dá um certo solavanco. Na moto a gente sente muito, no carro a gente só sente o carro flutuar, mas na moto a gente sente um certo solavanco. Quando você passa numa cabeça de ponte como essa, no momento que a roda dianteira bate no início da, vamos dizer assim, da quina, né? No momento que ela bate, ela flutua. E quando ela volta, no momento que ela volta, se ela volta um pouco atravessada, ou se a quina da ponte é levemente diagonal, ela tende a voltar de lado, e na hora que ela aterrissa, ela vai ter que estar chimando de um lado para o outro, porque ela tende a perder a instabilidade, tá? Então, na maioria das vezes, em 95% dos casos de chimada, a moto está em aceleração constante ou crescente. Então, isso significa que se eu saio abri um sinaleiro, se eu sair acelerando um pouquinho mais forte, que joga mais intensidade de potência e peso para trás, a frente está leve. Se eu pego ali na frente uma emenda de asfalto, alguma coisa de forma diagonal, que não foi frontal, e a suspensão não conseguiu absorver, tende a entrar uma chimada. Pode acontecer. Tá? A probabilidade é menor, mas pode acontecer. Sim. Então, visando tudo isso, todos esses riscos, até gente que está um pouco mais devagar, quando que é indicado para o piloto utilizar o amortecedor de guidão? Que tipo de piloto pode usar? Todos os tipos, com todos os tipos de motocicleta, de variados tamanhos de motor? Ou é para quem pilota um pouco mais rápido, ou para quem tem uma moto maior? Uma moto, vamos dizer, uma 160, dá para usar? É indicado? É necessário? Vamos lá. A gente sempre vai classificar pelo estilo de moto, tá? E pela cilindrada, mas não pelo estilo de pilotagem. Independente se a pessoa é super tranquila, faz viagens numa velocidade muito moderada, ou se a pessoa é uma pessoa um pouco mais abusada e gosta de velocidades maiores. Independente disso, o que encaixa a necessidade de um amortecedor de direção é o estilo de moto e a sua potência. Motos de baixa cilindrada, como uma CG 160, por exemplo, uma Phaser 250 ou algo do tipo, uma moto street, ela não tem tanta potência de aceleração. Então, quando você arranca, o próprio motor em rotação máxima, ele não consegue tirar todo o peso da roda dianteira e trazer para a traseira. Como, por exemplo, é impossível você empinar uma moto de baixa cilindrada só acelerando. Diferente de uma 600 e uma 1000, por exemplo. Então, nas motos de street até 300 cilindradas, até uma CB300, a chance de acontecer uma chimada é muito baixa, porque na grande maioria das vezes, mesmo acelerando, a distribuição de peso da moto está muito equilibrada. Porque a moto está sempre, na grande maioria das vezes, com peso tanto na frente quanto atrás. Quando o piloto acelera tudo, vê um pouco mais de peso para trás, mas ainda assim tem tanta carga na frente
que qualquer tipo de imperfeição que ele pega, a suspensão ainda consegue absorver, porque tem peso para afundar ela. O problema é quando está todo o peso atrás e vem uma imperfeição de baixo para cima, que não tem como a suspensão absorver, porque não tem peso para contrabalancear. E é onde entra uma instabilidade, tá? Então, o que eu recomendo? Tá? Em motos acima de 500 cilindradas, já começa a se tornar preocupante. A chance de acontecer uma chimada já é muito maior. Em motos a partir de 600 cilindradas, deveria ser obrigatório. Em quais categorias? Naked, Big Trail, Multistrada e Speed. Tá? Quais os cuidados que o piloto deve ter quando está conduzindo e para evitar uma chimada ou para utilizar da forma certa o amortecedor de direção ou evitar de utilizá-lo no caso? Como o piloto deve conduzir? Vamos lá, começando falando sobre a parte de regulagem do amortecedor de direção, isso é um item muito interessante para a gente conversar, porque quando você coloca o acessório, não é simplesmente ter ou não ter. Você tem um acessório que na maioria das vezes ele vai de 0 a 10 em regulagem. No 0 ele praticamente não tem função e no 10 ele deixa o guidão da moto extremamente duro, extremamente rígido. Então não só é importante você ter o amortecedor, como você entender como você faz a regulagem. Quanto mais pesado você deixar o amortecedor de direção regulado, consequentemente menor é o risco de acontecer uma chimada, porque você está travando o guidão da moto. Só que quanto mais você aperta, consequentemente, mais pesada a moto fica. Porque para você fazer um desvio, para você fazer uma curva, você precisa movimentar minimamente o guidão da moto, para você equilibrar, para você mudar de direção e assim por diante. Então, quanto mais pesado você deixar o guidão da moto, consequentemente, mais difícil vai ficar, mais pesada essa moto vai se tornar. E isso pode, por muitas vezes, até mesmo causar um acidente. Por exemplo, eu aperto bastante porque eu tenho medo de entrar uma chimada. Porém, acontece uma situação que eu preciso desviar em cima, eu praticamente não tenho espaço, eu não vou conseguir fazer esse desvio. Porque a moto ficou tão pesada que eu vou fazer força e a moto ela não vai reagir de uma forma ágil. Então, quanto mais eu aperto, menos agilidade a moto tem. Quanto mais solto ele tá, mais agilidade ela tem. É como se a moto fosse mais pesada e mais leve, grosseiramente explicando. Tá? Então eu preciso encontrar qual é a melhor regulagem que vai me proporcionar segurança. Normalmente de 0 a 10 a gente sempre costuma trabalhar em 40%. Tá? Então do 0 ao 100% eu coloco no 40%. Lembrando também que cada modelo tem uma resistência. Tá? Por quê? Porque no autódromo a gente utiliza amortecedores de direção ainda mais rígidos. Então, alguns modelos, algumas empresas fazem os amortecedores de direção com mais carga, com mais pressão. Vai ter amortecedores de direção que eles completamente fechados, de 0 a 100, eles no 100%, eles têm uma resistência X. Enquanto outros modelos, no 100%, ele vai ter uma resistência Y, absurdamente mais potente do que o modelo anterior. Então, tudo vale de você entender qual é mais ou menos a intensidade do seu e procurar testar e sentir qual é a melhor regulagem para você de uma forma ampla, assim explicando, tá? E só agregando mais uma informação legal também, quanto maior é a velocidade que eu piloto, consequentemente maior é a chance de eu ter uma chimada. Então é interessante que eu coloque uma resistência maior. Quando eu ando em velocidades mais baixas, por exemplo, estou dentro da cidade, a chance de acontecer uma chimada diminui de 90% para 20%, 10%. E queira ou não queira, dentro da cidade, a velocidade sendo menor, eu dobro muito mais o guidão da moto para andar no meio dos carros, para fazer um contorno de curva a 30, 40 km por hora. Eu preciso muito mais desse movimento. Então, dentro da cidade, normalmente se usa a regulagem 100% aberta. Lembrando que quem tem amortecedor de direção, a probabilidade de sofrer uma situação como essa, de 100%, é de 3, 4% no máximo. Dificilmente, raramente a gente vê acontecer uma chimada com quem utiliza desse equipamento, tá? Porque na grande maioria das vezes ele salva, ele evita que a chimada aconteça. Quando acontece, acontece de uma forma muito mínima, já se estabiliza de novo e na grande maioria das vezes não se torna um acidente. Agora, quem não tem esse equipamento, o que eu posso trazer para poder proteger essas pessoas de alguma forma todas as vezes que você for passar em cima de qualquer tipo de imperfeição de asfalto, que você consiga visualmente se antecipar, vendo que vem algo pela frente, como uma divisão de asfalto, uma ondulação, que também pode gerar uma chimada,
uma emenda de ponte ou qualquer coisa do tipo que você perceba que vai gerar um leve impacto na moto, um leve tranquinho, um leve movimento, passe sempre apertando as duas pernas contra o tanque, porque isso vai trazer resistência para a moto, e segure firme o guidão e mantenha a rotação. Todas as vezes que você acaba em cima dessa situação, desacelerando ou diminuindo a velocidade, você aumenta a chance de acontecer uma Shimada, tá? Então, apertando bem as duas pernas contra o tanque, você já vai estabilizar o centro da moto. Você segurando firme o guidão, você vai fazer levemente o papel do amortecedor de direção. E você mantendo uma rotação estável, você consegue passar com o amortecedor da moto rígido. Ele está levemente comprimido e firme. Então isso vai trazer muito mais estabilidade, diminuindo a probabilidade disso acontecer com você. Lembrando que todas essas técnicas que eu estou passando, elas vão trazer para você uma probabilidade de 0 a 100% em 15% a menos disso acontecer com você, o que é muito pouco, tá? Porque realmente o certo é você ter o amortecedor de direção. Pô, mas o amortecedor de direção por muitas vezes acaba sendo um equipamento caro, R$1.000 e poucos, eu preciso investir e tudo mais. É muito mais caro e eu posso garantir, já tendo visto vários casos, é muito mais caro. Você tem que pagar uma cirurgia, você ficar sem trabalhar, você tem que vender sua moto amanhã e desistir do teu sonho, é muito mais caro do que você investir R$1.000. Parcela em 12 vezes, paga baratinho, mas tenha algo que pode salvar a tua vida, que vai te pegar de surpresa, tá? Porque por muitas vezes a gente comete o grave erro de achar que ou não vai acontecer com a gente, ou de achar que talvez a nossa moto não precisa, porque de alguma forma ela nunca demonstrou nada, ela nunca deu uma leve Shimada, uma leve balançada. Então a gente quer esperar por respostas para poder liberar esse investimento. Não espere por isso. Pode ser tarde demais no momento que você vê. Você já está no chão, todo ralado, todo machucado e a tua moto destruída. No final das contas vai ficar muito mais caro. Entrei numa Shimada, Maurício. O que eu faço? Vai depender muito do nível da Shimada, tá? Existem níveis de Shimada. Existem situações onde você perde o controle da moto, bater de um lado para o outro guidão, encostando batente. O que é o batente? É quando você vira todo o guidão, ela chega no final. Então ela bate de um lado para o outro pegando batente. Quando acontece nesse nível, praticamente as suas mãos vão ser arrancadas do guidão. Porque ela bate de um lado para o outro com tanta intensidade que você não consegue nem se segurar. A moto acaba tirando você de cima dela, tá? Se isso acontecer com você, aperta bem as pernas para tentar ficar o mais firme possível em cima da moto. Aperta o máximo possível das mãos para o guidão não arrancar a sua mão dele, porque se arrancar vai ficar ainda mais difícil. A gente já vê vários vídeos de vários casos que arranca a mão, a pessoa fica ali tremendo em cima da moto, né, só sendo passageira da situação. Então segura bem e olhe o máximo possível para frente. Eu acho que a dica mais importante é ora e reza. Deus, não deixa cair não, porque eu não tenho muito o que fazer nessa situação aqui não. Agora, se isso acontecer num nível um pouco mais baixo, onde a Shimada é menor, o movimento é menor, que existe uma probabilidade de voltar à estabilidade, eu não vou falar nem o que essa pessoa deve fazer, vou falar o que ela jamais deve fazer, tá? O que você jamais deve fazer numa situação como essa, parar de acelerar. Quando a moto está com a frente instável, quanto mais você acelera, maior é a chance da frente começar a se acalmar até equilibrar de novo. Quando você para de acelerar ou você pega no freio dianteiro, você coloca toda a carga que estava na roda traseira para cima da dianteira da moto. E a partir do momento que ela recebe esse volume de peso, estando instável, o que vai acontecer? Vai aumentar até te derrubar. Então, quando você passar por uma situação como essa, segue o mesmo procedimento que eu falei. As duas pernas bem apertadas, segura firme o guidão, olha bem para frente e mantenha a aceleração. É da nossa natureza, em qualquer susto, em qualquer situação que a gente passa, parar de acelerar. E eu acho que o ponto mais importante que pode te salvar de uma situação como essa é no momento que acontecer, é você estar atento para não parar de acelerar. Porque é natural, é sem querer. A gente para de acelerar porque a gente tomou um susto, se colocou numa situação onde a gente perdeu o controle. E a gente para de acelerar porque a nossa natureza quer fazer o quê? Quer baixar a velocidade, quer parar a motocicleta. E para parar a motocicleta, a primeira reação que a gente faz é parar de acelerar. E essa é uma situação que a gente precisa manter a aceleração e, se possível, acelerar ainda mais. O peso da roda traseira
ele, com a aceleração, vai auxiliar a moto a ficar mais estável, diminuindo a chance daquela shimada aumentar. É certo? Eu fazendo isso, eu vou me salvar? Vai depender muito da situação que você tá. Para finalizar, Maurício, queria saber se tem mais alguma dica do piloto. Algumas pessoas me perguntam se é necessário, né, quando entendem realmente a importância disso, se é necessário trocar o amortecedor de direção original ou se é necessário colocar mais um. Tá? E eu sempre falo, não, se a sua moto já tem amortecedor de direção original, você não precisa se preocupar, porque o problema e o perigo é você andar sem, porque a frente fica leve demais. Agora, se você já tem um amortecedor de direção, seja ele mecânico ou eletrônico, que as motos mais novas vêm com um sistema eletrônico, em baixa velocidade ele fica bem levinho e em alta velocidade o próprio sistema eletrônico deixa ele mais rígido, tá? Se você tem um eletrônico ou se você tem um manual, que é o que você vai regular, não tem problema. O importante é você ter. Não faz sentido você colocar 2 achando que vai trazer ainda mais segurança. Você colocar 2 é a mesma coisa que você querer apertar e andar com ele todo fechado. Vai deixar ele ainda mais duro e isso vai se tornar ainda mais perigoso, tá? E agora, uma dica de forma geral, né? Eu, como professor de pilotagem, não posso deixar de bater na tecla de que motos de alta, média cilindrada, que são mais pesadas, mais potentes e mais velozes, não foram projetadas para serem pilotadas com aquilo que a gente aprendeu somente na autoescola. Na autoescola, aqui no Brasil, no nosso país, infelizmente, a gente desenvolve os conceitos básico do básico para passar no teste do Detran. A gente não sai nem um pouco capacitado para pilotar uma máquina de alta cilindrada. E por que a gente compra essas motos? Porque é o grande sonho, né? Uma vida vendo aquilo, uma vida sonhando com aquilo, e a gente compra pensando em ter aquele sonho. Só que quando a gente compra, a verdade é que se a gente não buscar por conhecimento, por habilidades que essas motos exigem, se a gente não buscar por técnicas de pilotagem e desenvolver aquilo que esse estilo de moto obriga você que tem uma a saber, consequentemente, você vai pilotar possivelmente correndo um alto risco de acidente. Então, as motos mais velozes, as motos mais pesadas, as motos que têm uma potência maior, exigem de você algo que você ainda não foi preparado para poder conduzir. Então, se quer um conselho de coração, pode evitar um acidente, investe em curso de pilotagem. E aí, entendeu para que serve o amortecedor de direção? Acha que agora dá para pegar a sua moto com ele instalado e dar um rolê mais seguro? Se gostou do vídeo, então deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E comenta aqui embaixo o que você quer ver no otopapo.com.br, nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Continue nos seguindo para tudo sobre o mundo de 2 e 4 rodas.